Olá, estamos aqui de novo. Dessa vez vamos fazer alguns comentários aqui sobre o programa Microsoft Word. Você acessa através do iniciar todos os programas, pasta Microsoft Office, e basta você clicar no ícone que representa ele, que é esse aqui, um W azul, né? Microsoft Office Word 2003. Ou, se você preferir, você pode usar o comando executar ou apertar o Windows mais R no teclado, que ele também ativa o comando executar, e digite Win Word, aperta Enter, e esse programa então vai ser aberto. Então você tem várias formas, né, para abrir esse programa aí. Esse é o nosso processador de texto. Quando você vai digitar algum tipo de texto qualquer, geralmente esse programa é o usual. Existem outros, né, processadores de texto, mas esse aqui, tradicionalmente, ele ainda é o mais usual. Meus programas às vezes demoram um pouco, tá? Eu até comentei isso em aulas anteriores, por causa do programa de gravação. Então às vezes ele tem esse retardo, né, na abertura. Mas vamos lá. A máquina fica um pouco mais pesada, mas perfeito. Ó. O Word está aberto, vou fechar aqui o ponto de partida. Esse ponto de partida, né, quando você fecha, você ganha um pouco mais de área. Já de cara você percebe que as ferramentas, né, a barra de ferramentas padrão, logo embaixo a barra de formatação, aqui embaixo a barra de desenho. Essas barras ou outras, se você clicar com o botão auxiliar aqui um pouco além, aqui nessa barra, que é a barra de menus, um pouco além dela, você percebe que estão as três marcadas. Poderia marcar outras, né, ou retirar as barras, ó. Clicando com o botão direito e desmarcando, ó. Meu Word está sem nenhuma barra, botão direito, marco as duas primeiras, botão direito de novo, vou marcar o desenho também. Nessa ferramenta Zoom, você aproxima ou afasta o seu trabalho. Vou pôr 25%. Ó, você afasta um pouco mais. Essa visualização é interessante para quando você estiver lidando, por exemplo, com imagens. Mas para texto, geralmente é 100 ou 75. Vou colocar 75 aqui. Para a gente começar a falar de Word, né, reparem que você tem aqui em cima, né, nessa área cinza, aliás, azul aqui, né? Pode ter outras cores dependendo da configuração da sua máquina, mas essa área, inclusive seu cursor está piscando, ó, você não consegue de certa forma acessar esse lado esquerdo e nem a parte de cima. Esse espaço ele é reservado para as suas margens, né? A margem esquerda, margem superior, a mesma coisa vai acontecer aqui no final. Você pode estar aumentando ou diminuindo o tamanho dessas margens, está arrastando aqui na régua. Perceba que o mouse vira uma flechinha dupla, né? Você poderia estar arrastando, ou então você poderia estar indo em arquivo, escolhendo a função configurar página, e nela você poderia estar alterando a distância dessas margens, tá? E super simples, ó, margem superior, esquerda, inferior e direita. Setinha para cima você aumentaria o tamanho da margem, setinha para baixo você diminuiria. A sua orientação, retrato ou paisagem. Retrato é a forma tradicional de escrita, percebe que é a opção padrão. Se você quisesse dar uma deitadinha na folha para fazer, por exemplo, um cartaz, bastaria você escolher essa opção e clicar no OK, ó. Percebe que a folha então vai ficar deitada. Mas para esse nosso exemplo, vamos manter essa função aqui. Só quis mostrar essa questão aqui da regulagem das margens, que pode ser feito através do arquivo configurar página. Mas vamos deixar o padrão do Word mesmo. Vou fechar. Para que ganhemos tempo, vou simular um texto. Vou escrever aqui em maiúsculo título. Vou dar 2 enters. E para que eu não tenha que digitar, né, algo, ou usar o recurso de copiar e colar, eu vou usar, até para você saber, um recursinho interessante. Tem um comandinho dentro do Word, igual, rand.
abre parênteses, vou colocar 6,6. Esses números seriam 6 repetições em 6 parágrafos do que? Dessa frase aqui. Aperto Enter, percebe que o Word joga para mim então essa frase aqui repetidas vezes. Ó, ligeira raposa marrom, ataca o cão preguiçoso. Essa frase ela vai se repetir 6 vezes em 6 parágrafos. Primeiro, aqui o final do segundo, final do terceiro, final do quarto, final do quinto, final do sexto parágrafo. Interessante você também frisar uma parte que quando você está digitando, você só vai dar Enter, tá? Quando você for mudar de parágrafo, porque assim o Word consegue identificar os parágrafos e vai facilitar quando você for formatar o seu texto. Em relação à formatação de texto, ó, vou selecionar o título. Sempre que você vai formatar, né, você tem que sempre selecionar o que você quer alterar. Você pode estar alterando, por exemplo, a fonte através dessas ferramentas externas aqui da barra de formatação. Ó, negrito, itálico, sublinhado, né? Posso centralizar. Seja curioso, tá? Pare a sua ponteira do mouse nas ferramentas, ó. Veja o que elas fazem, elas vão te indicando, né, para que servem. Ou então, além dessa parte externa, tem algumas ações que você consegue executá-las, né, em maior quantidade aqui dentro do formatar fonte. O que tem que difere aqui da parte externa? Até aqui, ó, por exemplo, fonte. Vou escolher essa Rockwell. Ó, ele muda aqui. Vou pegar negrito, vou pegar tamanho 20. Vou escolher a cor da fonte, vamos pegar um azul. Até aqui você tem lá na parte de fora. Agora aqui já começam as diferenças, ó. Sublinhado. Tradicionalmente o sublinhado que você aciona lá do lado de fora é esse fininho. Mas você tem, ó, sublinhado duplo, um pouquinho mais gordinho, pontilhados e serrilhados, ó. Tem esses modelos aqui ondulares. Vou pegar esse último modelo, ó. Percebe que a cor do sublinhado ativa-se. Eu posso então estar também escolhendo uma cor diferente para o meu sublinhado, dando assim um acabamento mais interessante para o objeto que eu esteja aqui formatando. Essa galeria de efeitos, também você pode dar uma mexidinha, taxado, põe uma linha ao fundo, taxado duplo, 2 linhas. Esse sobrescrito, ele joga o texto acima, função usada, por exemplo, para colocar 10 elevado a sétima, por exemplo, e você seleciona só o número 7, aplica o sobrescrito, e o 7 vai então ficar acima, né? O subscrito seria, né, o texto abaixo, como, por exemplo, no símbolo da água, H2O. Você digita H2O normalmente, seleciona o 2, aplica aqui o subscrito, e então o 2 vai ser jogado abaixo. Efeito sombra, tá? Ele joga uma sombra sutil ao fundo. Contorno, né, ele só deixa o contorno da letra. Ó, relevo, faz uma pequena alteraçãozinha um pouco mais forte, ó. E assim você vai mexendo com todas elas, ó. Veja o que elas fazem, versalete, todas em maiúscula. No caso, aqui não vai ter, você não vai conseguir visualizar porque ele já está em maiúsculo, né? E assim vai. Vou deixar aqui a opção de contorno ativa. E além dessa galeria, outra galeria interessante é essa guia de efeitos, ó. Você tem aqui, por exemplo, o texto em fagulhas. Ó, o seu texto fica com esse estilo aí piscante, né? Tem outros aqui também. Ok. Você pode depois estar vendo com calma. Vou deixar aqui texto em fagulhas e vou clicar em OK. Vou clicar fora. Ó. Perceba como ficou o meu título. Em relação à impressão, esse efeitinho piscante, aparece algum resquício dele no papel? Não, mas se você quiser saber o que aparece e o que não aparece no papel antes de imprimir, use esse recurso aqui, ó, visualizar impressão. Quando eu clico nessa ferramenta, ó, eu tenho o formato como esse documento seria impresso no papel. Se estiver muito pequeno e você quiser aproximar um pouco mais, basta dar um clique em alguma área, ele aproxima. Então perceba que as cores que eu escolhi na primeira guia do formatar fonte aparecem, ó. Inclusive sublinhar diferente, né? Agora os efeitos de texto piscantes e afins
nenhum resquício dele é impresso em papel. Vou fechar para voltar para o módulo de edição. Vou agora formatar o corpo do texto. Bom, você já viu que no formatar fonte você consegue fazer alterações relativas a tamanho, cor, formato de letra, né? E aqui no formatar parágrafo, vou clicar nele, você consegue fazer outras alterações também, como por exemplo, alinhamento. Embora você tenha lá da parte externa, você pode também fazer aqui, ó, posso centralizar o meu texto, jogar ele para a direita ou justificar. Né? Se justificada, o seu texto fica alinhado de margem a margem. Vou ativar essa função. Eu quero que esse texto específico fique com 2 centímetros de parágrafo. A opção de parágrafo você encontra aqui dentro da área de recuo, mas aqui dentro de especial, está marcado nenhum. Você vai clicar na flechinha para baixo, como parágrafo, somente a primeira linha se desloca, então você escolhe primeira linha. Ó, percebe aqui na visualização que a primeira linha já foi deslocada. Uma coisa bacana do Word é você ver essas questões, por exemplo, ó, vou pôr nenhum. Se eu aplicasse aqui o recuo, ó, vou colocar aqui meio centímetro, 1 centímetro de recuo. Percebe que o bloco de parágrafo inteiro recua. Esse aqui, ou seja, não é o efeito de parágrafo, né? Então esse aqui, na verdade, vou deixar zerado. O parágrafo seria aqui, em primeira linha. Ó, percebe que a alteração na visualização, eu quero 2 centímetros de parágrafo. Está aqui. Entre linhas, distância entre uma linha e outra. Eu vou usar aqui 1,5 linha. Ó, percebe que alterou-se na distância entre uma linha e a outra. Quando eu clico em OK, essas alterações são aplicadas ao meu texto. Ó. Perceba que o parágrafo, a distância entre linhas aumentou, e a primeira opção que eu coloquei, que é o justificado, faz o texto ficar alinhado de margem a margem, ó, que dá um acabamento mais interessante. Visualizo a impressão, ó, percebe como ele está, vou clicar para aproximá-lo um pouco. Perceba o parágrafo aí já feito sem nenhum sofrimento, fácil, fácil. Ok. Aqui dentro do formatar, você tem aqui também essa função marcadores, numeração e bordas e sombreamento. Essa área aqui de bordas, depois eu volto aqui no marcador, ela também é super simples. Você tem aqui a borda comum, borda da página e sombreamento. Essas primeiras bordas, elas são ativadas em uma seleção. Por exemplo, seleciono aqui o título, vou lá em formatar, borda sombreamento. Vou pegar aqui caixa, por exemplo, e vou pegar essa opção, mudar a cor dela aqui para esse azul. Tá, beleza. Quando eu clicar aqui em OK, ó, sua borda foi colocada, né, junto da palavra título, né, ao redor da palavra título, que foi a região que estava selecionada. Vou dar um desfazer para comentar a outra borda. Em relação a outra borda que nós temos lá, que é a borda da página, essa não precisa nem estar selecionada, porque seria uma borda na página inteira. Ó. Clique em borda da página, escolha aqui caixa, por exemplo. Ó. Aqui tem a visualização de como é que vai ficar. Posso pegar um modelo de borda um pouco maior ou mais grosso. Posso mudar aqui a cor. A largura, se quiser um pouquinho mais larga, posso estar escolhendo. Embora essa aqui tenha só 2 opções, mas enfim. Vamos pegar uma diferente. Essa aqui, ó. Essa também só tem 3 pontos, mas vamos lá. Quando eu escolho aqui a cor e clico no OK, ele vai ser jogado então na página inteira. Dá um acabamento também bem interessante. Esse recurso ele é imprimível. Perceba aqui pelo visualizar a impressão. Ó. Vou fechar. Ainda lá sobre as bordas, vamos pegar aqui borda de página. Já estou em borda de página. Em alguns computadores, se a sua instalação foi feita de forma completa, aqui na opção Arte, você pode ter alguns modelinhos também que podem ser interessantes. Ele começa com alguns modelos bem coloridos e ao final ele vai tendo uns modelos um pouco mais sóbrios, né, geralmente usados em bordas de certificado, né,
que podem ser interessantes também. Vou deixar aqui a cor automático. Eu vou escolher um modelo aqui qualquer. Vou pegar esse aqui, por exemplo, ó, e vou clicar no OK. Ó, percebe então, eu mudei o modelo da minha borda. Essa borda também é imprimível. Perceba aqui no visualizar impressão. Isso é o que sairia no papel, tá? Tranquilo, tranquilo. Aqui dentro do formatar, eu passei aqui pelo marcadores de numeração, vou comentá-los agora, mas para isso eu vou criar uma folha em branco aqui, ó. Essa função novo documento em branco, ela gera uma folha limpa, né, um arquivo limpo. Eu continuo aqui, ó, documento 1, o meu documento anterior. Documento 2 seria onde eu vou estar executando um novo trabalho. Para a gente entender aquele conceito lá de marcadores e numeração, vamos dizer que eu queira montar uma lista de convidados. Aí eu vou digitar alguns nomes, né? André, Luiz, Carlos, Renata, Sandra, Silvia, Sueli, Marta, Silvana e vamos pôr aqui Cláudia. Beleza, só para a gente estar entendendo o conceito. Eu posso estar selecionando esses nomes nessa lista e aplicando o recurso de marcadores e numeração. Esse recurso de marcador e numeração é um elemento gráfico, tá, que vai ficar antes de cada um dos nomes da lista. Por exemplo, eu vou escolher essa opção, vou clicar em OK. Ó, percebe como é que ficou. Detalhe, se você aumentar o tamanho da sua letra, o marcador ele acompanha esse tamanho. Ó. Então o marcador sempre vai estar acompanhando a letra. Ó. Se eu mudar a cor, ele vai mudar também. Tá? Percebe que quando você seleciona os dados, ó, o marcador fica de fora. Ou seja, o marcador é um elemento gráfico que acompanha a letra. Então se você aumenta a letra, ele aumenta também. Vou dar uns desfazer aqui. Vou mostrar o detalhe sobre o marcador e numeração. Se você tiver necessidade de numerar uma lista, você tem lá diversos nomes e quer numerá-las, você tem essa opção aqui, ó, numerada. Super simples de usar. Você vai escolher um modelo, se é uma numeração com ponto, com parênteses, romanos, né, em letras. Vamos pegar esse primeiro modelo, vou clicar aqui em OK. Ó, tá aí a sua listinha já numerada, né? Você não precisa fazer manualmente, né, se você quiser numerar uma lista, né, de nomes. Vou selecionar isso aqui novamente. Outra função legal, melhor até eu desfazer, mas outra função interessante do marcador e numeração, aqui nessa guia com marcadores, além desses 7 tradicionais, você pode também fazer o seguinte, ó, vou pegar o mais feiozinho, esse aqui. Esse eu não gosto dele, digamos. Eu posso personalizar, né, o caractere. Ó, quando eu clico aqui em caractere, você vai ter uma galeria aqui de opções, ó. Tem algumas fontes, como por exemplo a fonte Symbol, elas têm alguns símbolozinhos interessantes para que você possa estar usando como marcador. Vamos pegar essa Symbol. Ok. Eu vou descer aqui um pouquinho. Aqui já começa alguns símbolozinhos diferentes. Ó. Você poderia estar usando qualquer um deles como marcador. Outra fonte, né, que também seria interessante, nós temos as Wingdings. Tá, que seria W. Vou pegar essa Wingdings. Ó, ela também tem bastante símbolos aí que você pode estar utilizando. Ó. Por exemplo, ó, vou usar esse aqui. Vou clicar no OK. Clicar no OK de novo. O símbolo que eu escolhi vira um marcador. Então, super simples também a questão do uso do marcadores e numeração. Bom, pessoal, por hoje é isso aí e até a próxima.